pessoal, aqui é a professora Thaís Garcia. Vamos fazer mais esse encontro. A gente vai ficar um tempo juntos. Eu escolhi para conversar com vocês hoje sobre noções de arquivologia. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque é uma matéria que vai cair agora no concurso do TCM. É um concurso que muita gente está interessada. Segundo, eu escolhi essa matéria porque é uma matéria que cai em muitos concursos de nível médio. Então, é importante que vocês tenham essa noção. Espero que o que eu for apresentar aqui, que são conceitos básicos, as partes mais importantes, eu espero que seja bem útil para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro tratando de conceitos fundamentais, né? O que a gente entende por arquivologia? A primeira coisa que acho que vem na cabeça de todo mundo é assim, meu Deus, por que eu tenho que saber alguma coisa sobre arquivos? Eu não vou ser bibliotecário, eu não vou trabalhar dentro de um arquivo, por que eu preciso saber? Gente, a arquivologia, ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência que estuda teorias e métodos de organização de documento. E por que isso é importante para um funcionário público? Gente, os documentos, eles são suportes de informação. Para que a gente busque uma informação de modo rápido, correto, que é o que a população necessita, que é o que o cidadão necessita, a gente precisa que esses documentos estejam organizados de uma forma lógica, de uma forma útil, tá? Então, por isso que a arquivologia, essas noções de arquivos são tão importantes, para que as informações que a gente procura sejam localizadas rapidamente e de forma correta. Tá certo? Não adianta a gente ir guardando os documentos por ordem cronológica e depois quando a gente vai buscar, a gente não vai conseguir encontrar. Vocês vão ver no decorrer da exposição de hoje que existem muitos modos de se fazer um arquivo. Isso vai depender dos tipos de informação que você tem guardado e também da quantidade de informação que você tem guardada. Então, cada órgão vai utilizar uma política de arquivamento mais apropriada para os seus documentos. Mas tenham sempre em mente isso. Por que o arquivo e o modo de arquivar é importante? É importante para que a informação seja buscada de modo correto e com agilidade. Tá bom? Então, aqui, ó, a arquivologia é uma ciência que estuda teorias e métodos de organização e tratamento de documentos, desde a sua criação ou entrada no setor, até o seu destino para o arquivo permanente ou para o descarte. Tá bom? Então, a gente vai usar alguns termos aqui que eu quero considerar com vocês. Arquivo, documento, informação, documento de arquivo, tá? Então, o que é informação? Informação é basicamente tudo. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente escreve, tudo que a gente lê, tudo que se desenha, tudo que se constrói, tudo é fonte de informação. Tudo são dados comunicados e armazenados, tá? Agora, não é todo tipo de informação que a gente vai guardar em arquivo, né? Nós vamos colocar em suportes adequados que são documentos e vamos arquivar coisas que são úteis, tá? Tô falando isso com relação a órgãos e com relação a empresas, tá bom? Então, vamos lá. O que é um documento? Um documento é qualquer suporte que registre informação, tá? Então, você pode ter vários tipos de documento. Aqui eu coloquei, ó, há uma diferença entre documentos de valor científico, histórico e cultural de documento de arquivo. Você pode ter um documento de valor cultural, por exemplo, uma
pedra que tem lá hieróglifos, isso daí ela tem um tipo de informação que é importante para um certo nicho, quer dizer, tem uma informação científica importante, mas não é um documento de arquivo importante, quer dizer, não são todos os tipos de documento e de informação que a gente arquiva. Um documento de arquivo, ele é um documento produzido ou acumulado organicamente. O que significa organicamente? Que ele é acumulado e organizado de acordo com a atividade do órgão, né? Órgão, família ou instituição. Eles são produzidos com finalidades específicas, sejam burocráticas, administrativas ou legais. Então, um documento qualquer, ele não está organizado de acordo com uma finalidade, de acordo com uma atividade. É só um documento que contém uma informação. Já um documento de arquivo, ele faz parte de um conjunto, certo? Ele faz parte de um conjunto de informações, um conjunto de documentos que conta a história daquela empresa e a atividade daquela empresa e daquele órgão, tá? Sempre que vocês virem a palavra organicidade em função de suas atividades, isso é um arquivo, isso é um documento de arquivo, certo? Então, olha lá. Arquivo, conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros, tá bom? E a importância do arquivo principal, é claro que existe um valor histórico, um valor científico e um valor cultural por trás, tá? Mas primordialmente é a gestão da informação. Vocês se lembram que tem a Lei de Acesso à Informação que garante ao usuário e ao cidadão o acesso às informações, claro que com as regras restritas da lei, né? Respeitando os documentos sigilosos, segredo de justiça e tudo mais. Mas, basicamente, o cidadão tem direito ao acesso à informação. Se esse cidadão tem direito ao acesso à informação, é primordial que um órgão tenha a organização do seu arquivo de modo adequado, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui que todas as instituições necessitam de uma gestão eficiente de arquivos. É muito importante, é horrível e totalmente frustrante e muito prejudicial quando você tenta achar uma coisa importante, prestar uma informação importante e você não encontra aquele documento, ou você demora para encontrar aquele documento. Lembrem-se sempre disso. Então, como eu estava falando, a gente tem uma lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, que é a Lei 8159. Vale muito a pena, principalmente quem está prestando concurso que cai essa matéria, dá uma olhadinha nessa lei, tá bom? Principalmente, o que essa lei criou? Ela criou dois órgãos. Ela criou um órgão central que chama CONARC, que é um Conselho Nacional de Arquivos. Ele é um órgão vinculado ao Arquivo Nacional e ele define toda a política nacional de arquivos públicos e privados. Ligado ao CONARC, a gente tem o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos. Então, assim, o CONARC ele é composto por 13 membros, 13 conselheiros, e ligados ao CONARC estão os arquivos, vocês vão ver mais pra frente, eu tenho um esqueminha aqui para mostrar. Então, os arquivos nacional, arquivo do Legislativo, arquivo do Judiciário, todos esses arquivos estão ligados ao CONARC, tá bom? Os integrantes do SINAR, eles seguem todas as diretrizes do CONARC, mas eles também ajudam o CONARC a desenvolver métodos, eles também informam o CONARC coisas importantes para que essa política seja melhor desenvolvida. Então, aqui está o esqueminha que eu falei para vocês. Olha, o CONARC no meio, se vocês virem a setinha, ela não é só do CONARC para os órgãos do SINAR, mas ela é uma setinha que vai e volta. Por quê? O SINAR, ele vai
obedecer o CONARC em termos de política de arquivo, mas ele também vai informar coisas importantes para o CONARC. Então, podem ver aqui, ó, arquivos do Poder Judiciário, arquivos do Poder Executivo, arquivos do Poder Legislativo. Fazem parte também do CONARC o Arquivo Nacional, os municipais e o arquivos estaduais e do Distrito Federal, tá bom? Então, esses arquivos, eles estão ligados diretamente ao CONARC. Aqui eu peguei do próprio site do CONARC. Se vocês também tiverem oportunidade, deem uma entradinha lá no site do CONARC, é muito interessante. Tem várias coisas interessantes lá. E tem aqui também as principais atividades do SINAR. Então, é promover a gestão e preservação e o acesso às informações e aos documentos, disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, garantir a guarda e o acesso dos documentos de valor permanente, apresentando sugestões ao CONARC para o aprimoramento, tá bom? Do SINAR. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O que mais que tem? Prestar informações sobre suas atividades ao CONARC, apresentar subsídios ao CONARC para a elaboração de dispositivos legais necessários. Esse quadro aqui, eu não vou ler tudo, mas tem lá no site do CONARC, foi de lá que eu tirei, tá? Tem mais algumas coisas aqui interessantes que, olha, promover a integração e a modernização dos arquivos e sua esfera de atuação. Propor ao CONARC os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social, comunicar ao CONARC atos lesivos ao patrimônio arquivístico, tá bom? Colaborar na elaboração do Cadastro Nacional de Arquivos. Você vê que assim, que o SINAR, ele implementa e ele executa as políticas do CONARC. Então, vocês têm que ter bem separado esses dois órgãos, vamos dizer assim, né? O CONARC é o órgão que faz a diretriz, que faz a política, e o SINAR é quem implementa, é quem executa, tá bom? Gente, a Lei 8.159, além dela criar o CONARC e o SINAR, ela é importante porque ela traz muitos conceitos, muitas definições, tá bom? De o que é arquivo, o que é um arquivo público, o que é um arquivo privado. Eu não quis colocar aqui no slide porque eu acho que ia encher de muita coisa, mas eu vou ler para vocês e vou explicar os principais artigos. Então, a gente tem aqui a gestão documental e proteção a documentos e arquivos, que é dever do poder público, tá aqui no artigo 1º. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração. Notem que essa é a principal função, tá? A cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de informação. Definição de arquivo. Consideram-se arquivos, para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza de documentos, tá bom? Então, os arquivos, eles podem ser públicos ou privados, tá? Podem ser até de pessoa jurídica ou mesmo física. Então, por exemplo, a nossa pastinha lá, onde a gente tem os recibos, os protocolos de imposto de renda, que a gente fez as declarações, aquilo é um tipo de arquivo pessoal, tá bom? Isso se considera um arquivo privado, ok? O artigo 4º também é importante, fala assim, olha, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo geral, contidos em documentos de arquivos, que serão prestados no prazo da lei. Olha a importância de você ter um arquivo bem organizado e bem feitinho. Sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança, né, e a imagem, a honra da pessoa, tá bom? A gente tem também a diferenciação entre o arquivo público e o arquivo privado. Então, o arquivo público são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, Distrito Federal e Municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Presta atenção aqui no parágrafo 1º, porque é importante. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituição de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviço público, no exercício de suas atividades. Tá bom? Então, se eu sou uma entidade privada, mas estou fazendo um serviço público, o meu arquivo também é considerado público, certo? Já o arquivo privado, que está no artigo 11, é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades, tá bom? Aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas no artigo 12 a 15, ele fala quais são os arquivos privados de interesse público, tá bom? Ele dispõe sobre o acesso a esses arquivos, basicamente são arquivos que têm interesse histórico, que têm interesse para toda a sociedade, beleza? No artigo 21, ele fala sobre os critérios de organização, que devem ser definidos por legislação da esfera competente, ou seja, cada esfera de atuação vai definir o seu modo de organização de seus arquivos, sempre seguindo a política do CONARC, ok? Agora, gente, falando um pouquinho, vou sair um pouquinho da lei e a gente vai começar a falar um pouquinho de classificação de documentos. Então, vocês prestem sempre atenção quando eu falar em documento ou arquivo. O arquivo é o conjunto orgânico dos documentos, tá bom? Essa parte aqui, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque ela tem muitas classificações, às vezes pode se tornar um pouco cansativo, mas faz parte dessa matéria. É bom que vocês conheçam. O mais importante não é vocês decorarem. Vocês vão ver que nas questões que aparecem, não traz muita decoreba, mas é importante vocês entenderem o conceito de cada palavra. Eu acho que isso é o mais importante mesmo que vocês não decorem. Então, por exemplo, vamos lá. Classificação de documentos. Quanto à natureza da documentação, a gente já conversou um pouquinho que ela pode ser comercial, científica ou oficial. Então, os documentos podem ser comerciais, se eles são documentos de uma empresa, por exemplo, notas fiscais, recibos, balanços. Científicas, se elas são derivados de órgãos científicos, ou oficial, se são documentos de algum órgão, né? Então, um arquivo de ofícios, por exemplo, um arquivo de leis, né? Se é um arquivo do Poder Legislativo, certo? De acordo com o formato. O que é o formato? O formato é a configuração física do suporte. Então, pode ser um mapa, pode ser um microfilme, pode ser folhetos, podem ser livros. Isso é de acordo com o formato. Lembre que é o suporte, tá bom? Já a gente pode classificar os documentos também de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei, ó, configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações. Exemplo, ata, carta, relatório, ofício. Vocês veem que dependendo da informação, dependendo
eu não vou dizer assunto, tá? Mas eu vou dizer tipo de informação que tem cada um, a gente categoriza, dependendo desse documento, a gente categoriza a espécie. Então, uma ata, ela tem um formato ali específico que é diferente de um ofício, tá bom? Que é diferente de um mapa, que é diferente de uma carta, tá certo? O gênero é a configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizados na comunicação. Então, ele pode ser audiovisual, pode ser textual, pode ser até tridimensional. Por exemplo, uma escultura é um tipo de documento. Por quê? Porque traz uma informação, tá certo? E aí a gente pode ter a classificação do documento por tipo. É a configuração que assume um documento de acordo com a atividade que o gerou. Então, por exemplo, uma ata de posse. Ata é a espécie e ata de posse é o tipo, tá? Contrato de aluguel, ou seja, a gente tem contrato, que é um tipo, e tem vários tipos de contrato. A gente tem um contrato, que é espécie, e tem vários tipos de contrato. Contrato de admissão, contrato de execução de serviços, contrato de aluguel, tá bom? Então, são classificações diferentes, certo? Vamos lá? Vamos mais pra frente? Olha, a gente tem também uma classificação que é quanto à natureza do assunto. Então, independente do formato, da espécie ou até mesmo do tipo de documento, vamos supor um ofício, certo? Se a gente voltar aqui, o ofício, ele é uma espécie, ele é um documento classificado de acordo com a espécie, tá? Mas, de acordo com a natureza do assunto, ele pode também ter a sua classificação diferenciada. Olha lá, ostensivo é quando a divulgação não prejudica a administração. Vocês têm que sempre pensar que quanto à natureza do assunto, do que se trata aquela informação, tá? Assunto é uma coisa muito importante quando a gente fala de arquivo. A gente vai ver mais pra frente que a classificação por assunto é a classificação mais completa que existe, a mais difícil de fazer, mas é a mais completa. Então, o assunto é uma coisa muito importante quando a gente fala de arquivo. Então, o ostensivo, aquela informação, ela pode ser divulgada sem problema nenhum. Vamos supor, documentos, recibos, não é? Notas fiscais, sem problemas. Sigiloso. Aí o sigiloso, ele é de conhecimento restrito e ele se subdivide em 4 tipos. Então, ele pode ser reservado quando ele não deve ser de conhecimento do público em geral. Mas, não é um assunto mega sigiloso, tá? É só que assim, que o público em geral não deve conhecer. Confidencial. Só deve ser do conhecimento de pessoas autorizadas. Então, a gente tem um grupo ali de pessoas que tem essa autorização para conhecer. O secreto, ele já exige um bom grau de segurança, né? E ele só pode ser acessado por aqueles que fazem parte do projeto, tá bom? E o ultra secreto são segredos de Estado, são descobertas científicas, coisas que colocam em risco a segurança nacional. Então, normalmente isso é ultra secreto. Ele tem excepcional grau de segurança. Aí, o acesso é reservadíssimo, tá bom? Aqui eu coloquei uma tabelinha que eu acho legal a gente falar. É assim, eu coloquei alguns tipos de classificação de arquivos. Até então a gente estava falando classificação de documentos, agora nós vamos falar de classificação de arquivos. Então, de acordo com a entidade criadora do arquivo, a gente pode separar ele em público, institucional, comercial ou familiar, né? Pessoal, no caso. Então, o arquivo público é aquele criado por órgãos públicos,
certo? É aquele da definição da Lei 8159, tá certo? Basicamente. Arquivo institucional. São aqueles criados por instituições, igrejas, associações. Comercial. São aqueles arquivos que fazem parte de empresas. E o familiar e pessoal é o arquivo pessoal da gente mesmo, que nem eu falei para vocês, o protocolo de entrega de imposto de renda, um arquivo de fotos, um arquivo de manuais de instrução de eletrodomésticos, que muitas vezes as pessoas guardam. Isso tudo é um arquivo pessoal, ok? De acordo com o estágio da evolução. Gente, olha, isso daqui cai bastante, tá bom? O corrente, intermediário e permanente. Isso é um tema que é recorrente nas provas. Quando a gente recebe um documento ou produz um documento que ele é acessado com frequência para consulta ou que ele ainda está em tramitação, ele faz parte do arquivo corrente, ele está em uso. Quando ele já está, vamos dizer, sabe quando você vai num órgão e a pessoa fala assim, esse documento já foi arquivado? Normalmente esse arquivo é um arquivo intermediário. Ele não está sendo usado, ele não está sendo consultado normalmente, mas ele está lá aguardando e ele pode eventualmente ser consultado. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O arquivo corrente. Num órgão onde a pessoa trabalha. Eu, por exemplo, sou chefe de cartório da Justiça Eleitoral, cartório eleitoral. O que eu posso dar de exemplo para vocês? Um arquivo corrente é o prontuário de pessoal. Então, cada servidor meu que entra em férias, que pede licença médica, eu vou lá no prontuário e mexo. Arquivo, pesquiso. Esse arquivo de pessoal é um arquivo corrente, tá? Ofícios expedidos durante aquele ano, por exemplo, tá tudo no meu arquivo corrente. Arquivo intermediário. No nosso caso, os processos de mesário faltosos gerados pelas eleições de 2018, que já foram resolvidos, eles estão arquivados num arquivo intermediário. Ou seja, eles não tiveram uma destinação final ainda, certo? Então, eu não uso com frequência, eu não consulto, mas se o mesário faltoso tiver alguma pendência e chega lá no meu balcão e quiser saber o que aconteceu, eu consigo, indo no arquivo intermediário, consultar esse processo. Já o arquivo permanente. O arquivo permanente ele não é consultado, ele está lá porque, por determinação do órgão, porque provavelmente ele tem um valor histórico, ele tem um valor probatório, ou fiscal, ele não pode ser jogado fora nunca. Por exemplo, um prontuário de ex-funcionários. O funcionário já foi embora, já se aposentou, mas pela determinação do meu órgão, eu não posso jogar esse arquivo fora nunca. Tá bom? Então, ele faz parte do arquivo permanente. A destinação do arquivo, dos documentos de arquivo, ele sempre, no final, sempre vai para o arquivo permanente ou para descarte, tá bom? Então, varia muito e isso é a política do órgão, isso é a gestão arquivística de cada órgão que vai mandar, certo? Então, esse arquivo corrente, ele pode ir direto para descarte, ele pode passar pelo intermediário e depois ir para descarte, ou ele pode ir direto para o permanente. Não há uma regra. Quem vai definir isso é o órgão, de como que esse arquivo necessita ser consultado e como ele vai ser utilizado. Vocês entenderam? Beleza? Então tá bom. Gente, com referência à localização do arquivo. O arquivo pode ser setorial ou central. Então, cada setor do órgão tem seu arquivo, ou o arquivo ele é central, tá bom?
E quanto à natureza do documento, o arquivo pode ser especial ou especializado. Um arquivo especial é aquele que tem documentos que normalmente não são textuais, são documentos que precisam de um tratamento, de um arquivamento diferente. Por exemplo, microfilmes, DVDs, fotos, alguma coisa do tipo. Já o arquivo especializado é um arquivo que trata de um assunto só. Por isso, ele é especializado em relação ao assunto, ok? Com relação à centralização e descentralização de arquivo, quem decide também essa política também é cada órgão. Existem algumas vantagens e desvantagens de cada um, né? Então, por exemplo, a centralização, ela vai exigir um espaço menor, porque vai estar tudo no mesmo lugar, não precisa que cada setor tenha o seu arquivo, mas a localização da informação é um pouco mais lenta. Você precisa solicitar ao arquivo central que te mande alguma coisa. Porém, a padronização é muito mais fácil, certo? Já na descentralização, em regra, você acessa a informação mais rapidamente, tá bom? Mas só que tem outras desvantagens. Cada setor precisa ter um espaço certo, específico para o seu arquivo. A padronização, às vezes, de cada método não é igualzinho em todos os setores. Então, cada órgão que vai ter o seu setor de gestão de arquivos é que vai definir o que é melhor para o órgão. Tá certo? Desse quadrinho aqui, o mais importante para vocês gravarem é a questão do estágio de evolução, corrente, intermediário e permanente. Lembrem-se que isso daqui pode ter outra nomenclatura, que também é mais desatualizada, mas é muito usada, que é o arquivo de primeira idade, segunda idade, terceira idade. Também eles falam em arquivo ativo, inativo e morto. Já ouviram falar em arquivo morto? Seria o arquivo permanente, tá bom? Vamos para frente aqui. Olha, isso aqui é um outro tópico que parece que não faz parte muito de arquivo. Quando eu falo noções de arquivo, parece que isso aqui não faz parte, que é protocolo, exposição de documentos, né? A gente, quando fala em arquivo, pensa só que é guardar o documento, guardar e achar. Mas se vocês forem pensar bem, não é só isso. Porque um documento, quando ele é recebido, ou quando ele é criado, a pessoa que recebe ou que cria já tem que conhecer as características desse documento, pensando em como ele vai ser arquivado. Então, as atividades essas atividades que eu vou falar para vocês também fazem parte do arquivo, que é o protocolo. O protocolo é o recebimento e registro de documentos. Coloquei aqui, ó, já nessa etapa deve haver preocupação com o arquivamento, por causa da recuperação rápida da informação. A expedição, o arquivamento, empréstimo e consulta. Então, as atividades relacionadas ao arquivo são 4. Lembrem, quais as atividades relacionadas ao arquivo? Protocolo, expedição, arquivamento e empréstimo em consulta. Tá bom? O que se faz no protocolo? No protocolo, normalmente isso aqui é sistema informatizado hoje em dia, tá, gente? Eu não sei se existe algum órgão que ainda trabalha com livros, mas o princípio é o mesmo, tanto em livro quanto em sistema informatizado. Então, o que a gente faz quando a gente cria um documento ou quando a gente recebe um documento? Primeiro, a gente coloca um número. Esse documento ele recebe um número. Segundo, ele é registrado. Isso é o protocolo. Protocolo é você colocar um carimbo ou você colocar uma etiqueta e você atribuir um número. Quando eu trabalho com sistema, o próprio sistema já gera um número, tá? Quando eu trabalho com livro, vai ser um número sequencial. E daí, a gente registra algumas informações necessárias para depois poder arquivar. Então, foi recebido da onde? Quem expediu? Quais são os interessados do documento? E qual é o assunto do documento?
certo? Tudo isso a gente registra no livro ou no sistema. Por quê? Porque nós vamos arquivar de acordo com isso depois. Ou de acordo com o assunto, ou de acordo com a data de recebimento ou de criação, ou de acordo com o nome dos interessados, ou de acordo de onde que veio. De alguma forma, o órgão vai definir como é que isso vai ser arquivado, tá bom? Então, a gente precisa ter essas informações no sistema. Então, isso é o registro. Com o registro do documento, esse documento nasceu, certo? Depois, a gente tem a expedição. A expedição é, depois que eu criei um documento, para onde eu vou enviar? Ou, se eu recebi esse documento, para qual é o setor que eu tenho que encaminhar esse documento, certo? Então, isso é expedição. Quando eu gero um documento, normalmente eu faço uma cópia e eu arquivo a cópia e mando o original para o órgão, para o setor, para a empresa de destino. Essa é a expedição. Também faz parte de administração, é uma atividade da administração de arquivos. Eu acho isso bem interessante, gente, da gente falar. Você pensar que o arquivo, ele depende dessas atividades anteriores. Faz parte de atividades de administração de arquivo. Eu acho bem legal a gente pensar assim. Depois a gente tem o arquivamento propriamente dito, né? Que é você ver qual é o princípio, qual é o modo de arquivamento determinado e colocar esse documento numa ordem adequada. E o empréstimo em consulta, que é que nem no caso que eu estava falando para vocês do mesário faltoso. Então, se eu vou num órgão e eu preciso de uma informação de um processo que está arquivado, essa parte de localizar o documento, de emprestar e de consultar, também é uma atividade importante do arquivo. Então, lembrem-se sempre. Atividades do arquivo, se cair isso na questão, e cai mesmo, são 4. Protocolo, que é o recebimento e registro, expedição, arquivamento e empréstimo em consulta. Beleza? Joia. Vamos pra frente. Métodos de arquivamento. Agora vai começar a ficar um pouquinho chato. Mas eu não vou falar nada muito aprofundado aqui, mas vocês precisam conhecer, tá? Então, como é que a gente organiza esse arquivo de forma que as informações sejam localizadas rapidamente? Tá bom, Thaís, eu já entendi que tem que ter uma organização lógica, mas como é que eu vou saber se pro meu órgão é melhor eu organizar por data, por alfabético, por assunto? Como é que eu vou definir isso? Quem vai definir é o pessoal responsável por essa política de arquivamento dentro do órgão. Existem estudos para isso. Por isso que a arquivologia é uma ciência. Existem estudos. Depende muito da atividade do órgão, da finalidade para qual os arquivos, os documentos são produzidos, tá bom? Os elementos a serem considerados são esses daqui. Nome, local, nome ou do remetente, ou de para quem vai, ou referente a que pessoa. Local da onde veio ou para onde vai, né? A data, ou de elaboração, ou de quando chegou, né? O assunto e um número de ordem. Então, a gente tem que considerar tudo isso, o pessoal da gestão de arquivamento tem que considerar tudo isso para ver o que é mais adequado. E aí, gente, eu preciso falar um pouquinho para vocês do método alfabético. Por quê? Primeiro porque o método alfabético e o método por assuntos é o que mais cai em prova. E o método alfabético cai mais ainda. E o método alfabético é o método mais antigo que tem de se arquivar. É o método mais simples, né? E ele é um método direto. O que significa isso? Que você não precisa de um outro sistema auxiliar para localizar o seu arquivo. É diferente de por exemplo, por número, né? Ou por número,
Se alguém precisar de um documento X e não tiver um número, a pessoa vai ter que dar um nome, você vai ter que ir num sistema auxiliar para ver naquele nome qual é o número que você tem que buscar. No alfabético, esquece, não tem nada disso, tá bom? A questão é que o alfabético ele é um pouco sujeito a erros, né? Se você, de repente, José Luiz da Silva, o Luiz é com Z e você escreveu com S, você já pode arquivar num local errado e aí a busca dessa informação pode ficar prejudicado, tá bom? Mas é o método mais simples, tá bom? Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que eu acho importante. Como é que o básico para saber como se arquiva alfabeticamente? Você coloca nome individual, você coloca o último sobrenome, vírgula, o nome e o prenome, tá? Então, por exemplo, João Carlos Correia, como que eu arquivaria? Correia, vírgula, João Carlos. Isso é o básico. Tem algumas exceções. Partículas estrangeiras, a gente não separa. Então, o nome dessa pessoa aqui, que eu coloquei no exemplo, Eric Von Johnson. É Von Johnson, vírgula, Eric. Nomes compostos por substantivo e adjetivo. Isso não se separa. O adjetivo, vocês lembram que dá uma qualidade ao substantivo, certo? Então, não separa. Então, Sérgio Castelo Branco. O Castelo Branco tem que estar junto. Então, é Castelo Branco, vírgula, Sérgio. Também a mesma coisa, o nome com Santos, São, também não separa. Santa Rita, vírgula, Walter. Nome com grau de parentesco, a gente não considera na ordenação, tá? Então, Ribeiro Neto, Henrique. Os títulos honoríficos ou artigos a gente coloca entre parênteses. A gente classifica o nome normalmente da pessoa, mas o título professor, general, a gente coloca entre parênteses. Os nomes espanhóis são um pouquinho diferentes, porque o que vem primeiro é o penúltimo nome, né? O nome de família deles é diferente, então a gente coloca o penúltimo nome, certo? Então, o nome dessa pessoa aqui é José Hernandes Xavier, a gente coloca Hernandes Xavier, vírgula, José. Os nomes orientais a gente escreve da forma como se apresentam, a gente não inverte ordem, nome oriental, árabe, até porque a gente nem sabe direito como funciona, o que é nome de família e o que não é, isso varia muito, tá? Nome com apóstrofe, a gente ignora o apóstrofe, arquiva como se o apóstrofe não existisse, Santana aqui no caso. Nome de empresa comercial é como se apresenta a empresa, é como a gente tem que arquivar. Então, Comercial Santos Limitada, a gente não vai pôr Santos, vírgula, Comercial Limitada, não. Comercial Santos Limitada, tá? Não tem nome e sobrenome empresa, é tudo junto, certo? E as expressões usadas normalmente no comércio também não é considerada na alfabetação. Então, por exemplo, Editora Abril Limitada, a gente também não coloca Abril Editora. Editora Abril Limitada. Sempre que for empresa, vocês lembrem-se disso. É o nome com que elas se apresentam, tá bom? Já empresas ou órgãos ou institutos que utilizam sigla, a gente classifica como se a sigla fosse uma palavra. Aqui no exemplo, CIEE. Né? Correspondências recebidas por seção, uma seção de uma empresa, então primeiro a gente coloca o nome da empresa ou do órgão, traço, a seção. Então, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tracinho, Secretaria Judiciária, tá bom? Filiais de uma empresa, nome da empresa, seguido do estado e da cidade. União SA, tracinho, RJ, vírgula, Rio de Janeiro. E nome de instituições governamentais também do jeito como se apresentam, como a empresa. Então, Banco Central do Brasil. Por último, eu quero falar para vocês sobre instituições estrangeiras. Primeiro, a gente tem que falar o nome do país, né?
Então, Estados Unidos, the Library of Congress. E números numerais que fazem parte do nome, a gente não deixa só o numeral. A gente coloca entre parênteses a palavra por extenso. Tá bom? Então, se tem uma empresa que tem um número no meio, a empresa a gente coloca, a gente não separa o nome, é o nome como ela é conhecida, mas o número a gente coloca entre parênteses. Ok? Isso é o básico da classificação alfabética que vocês precisam saber. Ok? Olha, aí você vai falar assim, tá bom, eu vou fazer o meu arquivo então por ordem alfabética. Só, Thaís, que eu posso arquivar letra por letra ou palavra por palavra, né? E tem uma diferença. Eu coloquei aqui no quadrinho, vocês podem ver que as últimas duas linhas, elas mudam, né? Então, por exemplo, letra por letra. Porta, depois do A do porta, qual seria a próxima letra? O A do algodão. Depois do A do algodão, qual seria a próxima letra? D, do discos, D e I. Depois vem o portador e depois o porta-espada, porque aí eu passo do D para o E. Agora, e palavra por palavra? Bom, palavra por palavra ficaria assim. Primeiro, porta. Depois eu vou separar as segundas palavras, né? Então, porta, algodão. Porta, disco e porta-espadas. Até aí, a mesma coisa. Só que o portador vai por último, porque é uma outra palavra. Então, primeiro eu uso todas aquelas palavras que utilizam porta, classifico as segundas palavras por ordem alfabética, e aí quando acabou aquelas que tem a palavra porta, aí eu vou para a segunda palavra. Então, isso é palavra por palavra, tá bom? Isso também precisa ser definido na política de arquivamento, como é que vai ser feito. Os dois estão corretos, mas aí vocês já imaginam que pode dar problema, certo? Precisa ser bem definido. Bom, saindo um pouquinho aqui do método alfabético, a gente tem ainda o método numérico, que o principal elemento da classificação é um número. E aí a questão do número é que precisa de um índice alfabético, um índice auxiliar, né? Ele é um método indireto. A não ser que a pessoa que tenha recebido esse documento, ou que busque esse documento, tenha guardado o número com ela. Senão ela não vai saber. Ela precisa do índice alfabético auxiliar, tá bom? Então, por exemplo, isso acontece muito com processo. Chega lá o Pedro da Silva, o mesário faltoso, ele chega lá no balcão e fala, eu quero ver meu processo porque eu paguei a multa. Como é que eu vou localizar o processo do Pedro da Silva? Não é comum se arquivar processos por ordem alfabética, é comum se arquivar processos por ordem numérica, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um sistema auxiliar, que normalmente é um sistema informatizado, mas poderia ser fichas também, que eu coloquei lá, Pedro da Silva, processo número tal. E aí eu busco, entendeu? Então, essa é a desvantagem. É um sistema indireto. Porém, ele não é sujeito a erros. Número é número, não tem como errar. Existe também o método cronológico, que é aquele que a gente numera o documento e não a pasta, né? Então, por exemplo, processo. Processo seria a pasta, é um método numérico. Dentro do processo, nós temos vários documentos que são colocados ali dentro por ordem cronológica, tá bom? Vocês sabem que o processo é uma sequência de peças colocadas por ordem cronológica, certo? Tem também o método geográfico. O método geográfico, ele é usado para empresas que têm muitas filiais, então você arquiva de acordo com o local para onde o documento foi expedido ou da onde ele veio, certo? E aí a gente conversou um pouquinho sobre o método por assuntos, né, gente?
Olha, o método por assunto é um método específico. Como eu falei para vocês, ele é o mais perfeito que tem, porque ele recupera o documento de acordo com o assunto, de acordo com a informação exata que você precisa, né? E dentro daquela pasta por assunto, você pode ordenar por ordem alfabética, por ordem numérica, eventualmente até por ordem cronológica. Então, vamos supor, lá no meu cartório, eu posso ordenar, por exemplo, eu tenho ofícios expedidos, certo? Dentro de ofícios expedidos, isso daí é por tipo de documento, aí dentro de ofícios expedidos eu tenho assuntos, né? Então, eleições 2018, eleições 2020. E dentro desses assuntos, eu tenho a ordem numérica, ok? Ou cronológica. Agora, gente, vamos lá, eu queria falar mais um pouquinho para vocês sobre o método de arquivamento por assunto, que é o seguinte: a gente tem o mais importante que vocês precisam saber, eu não coloquei aqui porque é um assunto um pouquinho específico, mas eu acho que eu preciso citar para vocês. Dentro do método por assunto, a gente tem os dois tipos mais importantes, que são o duplex e o decimal. O que é o duplex? O duplex eu coloco assunto e dentro do assunto eu posso pôr subclassificações de assuntos, tá certo? Então, vamos supor, eleições 2018. Dentro, eu posso pôr eleições 2018. 1.1, documentos de mesários. 1.1.1, nomeações de mesários. 1.1.2, justificativas de mesários faltosos. Aí eu ponho 2, compras de eleições. 2.1, compras para cursos. Vocês entenderam? Então, esse método duplex, ele é legal porque ele é expansível, né? Você pode ir colocando subcategorias dentro dessas grandes categorias, tá? Então, ele é infinito, ele é ilimitado e é muito bom de se usar esse método. Além do método duplex, a gente tem um método que chama decimal. Na verdade, se chama Sistema Decimal de Dewey. D-E-W-E-Y. Foi o cara que criou esse sistema. Esse sistema é usado até hoje em bibliotecas. É o sistema universal de classificação de documentos por assunto. O que ele fez? Ele dividiu o conhecimento humano em 10 classes. Então, por isso é sistema decimal. Sempre que vocês verem em prova virem sistema decimal, é o sistema de Dewey. Então, ele dividiu o conhecimento humano em 10 classes. E dentro dessas 10 classes, ele foi dividindo em mais 10. Tá bom? Procurem saber na internet como é que é esse sistema. Põe aí, sistema decimal de classificação de documentos. Vocês vão ver que interessante que é. Tá bom? Isso já é um sistema formado que abrange todo tipo de assunto que vocês podem imaginar. É bem legal de conhecer. Isso eu precisava falar para vocês antes da gente passar para o próximo ponto. Tá bom? Que é suporte físico. O que é o suporte físico do documento? É aquele material no qual as informações são registradas. Então, pode ser qualquer tipo de suporte, né? Pode ser papel, pode ser pendrive, pode ser filme, pode ser fita. É a parte manipulável, é a parte física, é a parte palpável do documento. Tá bom? Uma pergunta que é muito comum é se a arquivologia ela é aplicada aos registros digitais. E sim, no final aqui do nosso evento, nós vamos ver as perguntas mais frequentes sobre os arquivos digitais, tá certo? Então, e aí vem a pergunta, o documento digital,
Ele é virtual? Não. O documento digital, ele está num suporte. Ele está num disquete, ele está num CD, num DVD, num pendrive, ele não é virtual. Virtual é quando ele já está convertido, ele está convertido em sistema binário, né, ou digital também, mas você não tem acesso, você não consegue pegar esse documento, tá certo? Então imaginem só, quando a gente tem, por exemplo, um processo físico, um inquérito, qualquer coisa, às vezes tem lá um pendrive anexado, ou um CD anexado, lá num envelope lacrado. Aquilo é um documento digital, não é um documento virtual, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês que tem uma apostila muito legal no site do CONARC que fala sobre as principais questões sobre o acesso e a preservação de documentos digitais. É uma apostilinha bem legal, vale a pena vocês entrarem nessa página aqui do CONARC, certo? Gente, eu quero falar também para vocês que a conservação preventiva de documentos e arquivos, ela faz parte da gestão de arquivos. O que é? Isso cai em prova também. O que é gestão de arquivos? É a administração do arquivo. O que é a administração do sistema de arquivos do seu órgão? Não é só você falar, você vai arquivar tal documentos alfabeticamente, tal documentos você vai arquivar por assunto, você vai usar o método decimal. Não é só isso. É como se conserva esse arquivo. Como se preserva esse arquivo? Vamos restaurar o arquivo? Como vamos fazer? Então, são 3 coisas diferentes que vocês precisam saber. O que é preservação, o que é conservação e o que é restauração. O que pode danificar um arquivo? Em geral, luz, poluição, sujeira, umidade. Isso são os agentes físicos, a gente pode chamar. Existem também os agentes biológicos, né? Insetos e roedores, basicamente. E por último, a gente tem também o mau uso do documento, do arquivo. Vandalismo, roubo, né? Destruição. Então, como vamos tratar esse nosso arquivo para a gente evitar essas coisas? Então, com relação aos agentes físicos, a gente pode ter uma preservação de arquivo. O que é a preservação de arquivo? São medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem para a preservação da integridade dos materiais. Então, vamos colocar um desumidificador? Isso é preservação. Vamos colocar cortinas blackout no nosso espaço de arquivo? Isso é preservação do arquivo. Já a conservação são ações estabilizadoras, né? Visam desacelerar o processo de degradação dos documentos. Então, é a limpeza, é o tratamento ambiental, é você tirar o pó, é você limpar, é você dedetizar o ambiente constantemente. Isso é a conservação. E por último é a restauração. Vocês veem que vai numa crescente, né? Então a restauração, ela também é necessária, porque com o tempo vai ter uma degradação, né, desses arquivos. Então é uma tentativa de reversão dos danos químicos ou físicos ou biológicos até adquiridos pelo documento ao longo do tempo. Tá certo? Esses são os 3 tipos de atividades que fazem parte da gestão de documentos, da gestão de arquivos para conservação desses arquivos. Por último, eu quero falar para vocês sobre perguntas frequentes de documentos eletrônicos. Eu achei muito interessante esse tema aqui. Tá no site do CONARC também, mas eu acho bem legal a gente ter uma noção, porque é uma coisa relativamente nova, e quando a gente pensa em arquivo, a gente pensa naqueles armários de aço enorme, os fichários e tudo mais, mas hoje em dia a maioria dos arquivos são digitais, né? Digitais ou virtuais. Então eu separei aqui algumas perguntas frequentes que são feitas no site do CONARC.
Então, assim, o que é considerado um documento arquivístico num ambiente digital? É qualquer documento que esteja codificado em código binário, tá bom? Pode ser e-mail, pode ser planilha, pode ser um site, qualquer um desse é um documento arquivístico no ambiente digital. Aí eles perguntam, documento digital é a mesma coisa que documento eletrônico? Não é. O documento eletrônico, ele precisa de um equipamento eletrônico para ser lido. Então, é uma fita VHS, é um DVD, é um pendrive. Ele precisa de um documento, de um equipamento para ser lido. Já o documento digital, ele já está convertido, então ele não precisa, ele pode estar na nuvem, por exemplo, certo? Você acessa ele pela internet, tá bom? Agora, o documento digital, ele também pode ser eletrônico, certo? E o documento eletrônico, não necessariamente ele é digital, tá bom? Fotografias e filmes digitais produzidos na minha instituição podem ser considerados documentos arquivísticos? Sim, podem. Qualquer documento, lembrem-se, que faz parte da atividade do órgão ou da empresa, que estão organizados de modo que tenha organicidade ou estejam relacionados um com o outro, independente do documento que seja, foto, filme, qualquer coisa, pode ser um documento de arquivo. Website e e-mails também, gente, também são documentos de arquivo, tá bom? Sem problemas. Um documento digital sem assinatura pode ser considerado autêntico? Sim. Se ele foi produzido por um sistema homologado pela sua empresa, pelo seu órgão, que não tem o certificado digital, não tem essa assinatura digital, não tem problema, ele é considerado autêntico, sim. Documento digital e digitalizado é a mesma coisa? Não, existe o documento nato digital, que ele já nasce digital, e o digitalizado, que ele é um documento normalmente impresso, a gente escaneia e digitaliza, ou seja, transforma esse documento físico num documento que é lido por código binário, tá bom? A digitalização permite a eliminação imediata do original? Não necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com outra. A eliminação do digital, a eliminação do original, elas dependem da política de arquivamento do seu órgão. Não é porque você digitalizou que você pode eliminar o original. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Posso eliminar documentos arquivísticos digitais? Como fazê-lo? Sim, pode, e você vai fazer da mesma forma que você faria com um documento físico. Você vai seguir a mesma tabela de temporalidade da sua empresa ou do seu órgão, de acordo com o tempo de vida desse documento, certo? Quando o documento digital é produzido e depois impresso, qual deles é o original? Aí varia, né, gente? Eu tenho dois tipos. Vamos supor que eu estou trabalhando num sistema digital que usa certificação digital. Por exemplo, o processo judicial eletrônico. Ali eu faço uma certidão digital e assino digitalmente. Se eu imprimir esse documento, a impressão vai ser a cópia. O original é o que está no sistema. Certo? Porém, pode existir a fase inversa, né? Vamos supor que eu faço uma declaração física, assino e aí eu digitalizo. O original continua sendo do papel e o digital é a cópia. Ok? Qual é a diferença entre autenticidade e autenticação? A autenticidade, ela está relacionada a veracidade do documento, certo? A originalidade do documento, se esse documento é autêntico. Já no caso da autenticação,
é o servidor que autentica, que diz, olha, esse documento, ele é autêntico. Então, a autenticação é o atestado do servidor de que o documento é autêntico, tá? Então, um é qualidade e o outro é prova dessa qualidade, tá bom? Gente, eu espero que tenha sido útil esse evento para vocês. Eu espero que vocês continuem firmes nos estudos de noções de arquivo, de arquivologia. Se vocês forem estudar um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver que a matéria é interessante, é uma ciência. Vocês vão precisar dessa matéria na maioria dos concursos públicos de nível médio. E vocês vão ver que essa matéria ela é necessária realmente para o desenvolvimento das suas atividades quando você estiver exercendo as suas atividades como servidor público, tá bom? Então, por favor, não deixem de dar atenção para essa matéria, que parece que é chatinha no começo, mas quando vocês começarem a estudar, vocês vão entender a lógica dela, tá bom? Então, muitos bons estudos para vocês, façam um bom proveito dessa aula e a gente se vê na próxima. Até mais!